Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre um tema muito importante na vida da igreja, que é sobre catequese. A catequese é fundamental na vida da igreja desde o início. Desde o início da sua formação, da sua vida, desde o início do tempo dos apóstolos, trabalhou na catequese, que é a transmissão da fé. Olha como é importante a gente falar sobre a catequese. E daqui nos próximos dias, a gente vai haver um fórum catequético aqui na Arquidiocese, na região episcopal São Vicente de Paulo, aberta a toda a Arquidiocese. A gente vai saber um pouquinho mais sobre esse primeiro fórum catequético está acontecendo aqui, então a gente quer dar espaço para falar sobre a catequese. Os nossos convidados especiais de hoje estão envolvidos na organização desse fórum e também são catequistas. Estou recebendo a Araci Maria da Cunha Monteiro, que é da paróquia Divino Espírito Santo, mas é vice-coordenadora da pastoral da catequese da região São Vicente de Paulo. Boa noite, Araci. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Também estou recebendo o Eloy Raimundo Silva Branco Júnior. O Eloy é coordenador da catequese da paróquia Santíssimo Redentor. Boa noite, Eloy. Seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite, Jaco. Prazer estar aqui. Que bom. A catequese é importante. Vocês são catequistas há muito tempo. A senhora é catequista há muito tempo, dona Nancy? Há muito tempo. Só 55 anos. Sempre defendeu a catequese. Sempre defendi e defendo até hoje. Uhum. E você, Eloy, quanto tempo é catequista? Há mais de 10 anos, na catequese, também dando formação de cunho catequético nas paróquias. Agora, por que a catequese é importante, Araci, na vida da igreja? Me diga, na sua experiência, na sua formação, por que é importante te levar os filhos para a catequese? Porque é importante que os nossos filhos aprendam a conhecer Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Porque eu tenho certeza que todos nós precisamos passar por uma catequese na igreja, viver esse momento da catequese, aprender a conhecer quem é essa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. E hoje, Eloy, a igreja trabalha como na questão da catequese, a catequese infantil, catequese de jovem? Como é que é essa organização hoje na igreja? Então, no século, houve uma transformação na catequese dentro da igreja. Atualmente, a igreja busca fazer um caminho catecumenal em todas as fases da catequese, desde a primeira comunhão, crisma, tem esse modo de ver a catequese de modo catecumenal, ou seja, através de fases em que a pessoa tem um encontro querigmático com Jesus, seja na comunhão, seja no crisma, e aí em seguida tem um momento de doutrina, que é a catequese, propriamente dito. Aí em seguida os sacramentos, receber os sacramentos, e aí tem mais um período que é após os sacramentos, que é a mistagogia, que é de inserir a pessoa mesmo nas pastorais e tudo mais. Então é um processo que a catequese vem fazendo de mudança, não é fácil, né? Porque a gente tinha uma catequese um pouco mais voltada só para, às vezes, parecido com escola, com aula, né? E hoje se tenta realmente dar essa nova forma, né? Que na verdade não é nova. É algo que vem desde das primeiras comunidades cristãs, lá na igreja primitiva, que a igreja quer novamente tornar isso mais claro no meio catequético. Mas isso serve também tanto para as crianças, para os jovens, como é que é um pouco essa divisão? Que um pai que quer levar seu filho, o adolescente, para o jovem, é esse mesmo processo, era assim? A catequese de iniciação à vida cristã, ela tem o objetivo de inserir a criança a partir dos 5, 6 anos na igreja, para participar de encontros, que a gente não dá aula, a gente dá encontro, leva a criança a ter um encontro pessoal com Jesus, né? O jovem e o adulto, porque a gente também trabalha o adulto, que lá na vidazinha inicial dele recebeu o batismo, muitas das vezes nem o batismo. Aí chega a fase adulta, ele deseja receber os sacramentos, aí a gente insere essa pessoa na igreja, nos encontros, e em um determinado tempo ele é formado a receber os sacramentos. Exatamente. Você está falando de catequese de adulto. A igreja tem falado bastante da formação dos adultos, porque muitos adultos hoje
carecem de catequese. Exatamente. Como é que se faz? Exatamente. E aí isso faz parte dessa transformação dentro da catequese. A igreja ela começou a pedir mais formação em relação ao RICA, que é o ritual de iniciação cristã para adultos, né? E aí as paróquias têm buscado tratar melhor esse tema com os adultos, dar uma catequese um pouco mais, digamos assim, com mais gama de, não só de conteúdo, mas de vivência da fé no meio comunitário, dentro da paróquia. E é justamente isso serviu de base para as outras fases, que é as crianças e jovens, que é justamente o que a gente chama de iniciação à vida cristã, né? Uma inspiração justamente dessa catequese para adultos, que a gente adapta para também crianças e jovens. Então é um desafio, é algo assim, como eu falei, não é novo, mas assim, para nós acaba sendo, então é algo muito desafiador. Quer dizer, hoje há uma adaptação hoje para falar da fé, para falar de Jesus, há todo um trabalho que a igreja faz para que essa mensagem possa ser melhor captada, possa ser melhor transmitida para crianças, jovens e adultos. Mas existe a catequese da primeira Eucaristia. O pai pode estar pensando, então não tem mais a catequese da primeira Eucaristia? Como é que é isso, hein, Araci? A gente tem um pouco disso aí que o senhor está falando. Quando é que ele vai receber a primeira Eucaristia? Exatamente. Tudo tem seu tempo, né? Eu que costumo dizer sempre que tudo é no tempo de Deus. Sim. Deus tem um tempo para cada coisa aqui nesta terra, né? Então, eu costumo conversar com os pais e dizer, ele chegou agora, daqui a algum tempo ele vai receber a primeira Eucaristia, daqui a algum tempo ele vai receber a Crisma. É tudo uma fase que a gente vai vivendo aqui. Aí os paizinhos vão entendendo aí a situação, porque tem muitos que chegam logo. Quanto tempo vai durar? 2, 3, 4, 5 anos? Não, vamos lá. É tudo, tem o seu tempo, nós vamos chegar lá. Quer dizer, para receber a primeira Eucaristia, ele tem que fazer parte de um processo, é isso? Exatamente. Não tem mais a turma da primeira Eucaristia assim, formada dessa maneira? A gente tem as turmas que a gente forma, mas eles vão viver aquele período, por exemplo, a criança entrou com 8 anos na catequese. Certo. Aí com 10 anos, mais ou menos, ela recebe a Eucaristia. Aí, acabou? Não, aí que é o engano de muitos pais. A catequese, ela não encerra com a minha primeira Eucaristia. Ela tem uma continuidade, até às vezes com o mesmo catequista, entendeu? Que vai dar continuidade com aquela criança até a Crisma. Aí já está jovem, né? Já é um adolescente. Verdade. Isso que era a próxima pergunta. O que fazer para a continuidade da catequese, né? Ele estava falando aqui do RICA, eu me lembro eu sempre fui catequista, sou catequista ainda, porque um diácono é catequista, que prega sempre, né? Mas na minha época, o Rogério chama a época do atraso, naquela época a gente era aquela catequese formal, que eu adorava, por sinal, né? Gosto daquela catequese, dos conteúdos, né? Enfim, me identifico muito com a catequese dos grandes conteúdos. O grande problema, talvez, que se questionava, é depois que fazia a crisma, a primeira comunhão, pronto, já estou formado, né? Que tem muito esse problema na igreja, né? Exatamente. Mesmo com rica e tudo, a pessoa tem um pouco a gente tem essa influência, talvez esse vício, não sei se posso chamar assim. Muitas vezes temos esse problema na igreja. Já me formei, já me crismei, tenho meu certificado, meu diplomazinho, não sei, podemos ter essa ideia. Terminei a minha primeira Eucaristia, já fiz meu sacramento, pronto, agora... E não deve ter essa visão. Na verdade, isso é uma etapa, um processo na caminhada espiritual, que a caminhada espiritual não acaba, só quando a gente morre ele vai para o céu. Esperamos que caminhamos para o céu. Mas, enfim, né, existe um pouco esse problema sempre, né? De que não é um pouco, é muito. É muito, né? De que você já está com seu diploma, com um passaporte, já estou ali, já cumpri o meu... E como é que resolve isso? É justamente... Essa novidade, principalmente na catequese de hoje, vê, digamos assim, nossa, está diferente. E uma das coisas que é visível é justamente isso. A catequese é tirar essa deficiência, né, de que o catequese termina no sacramento. Ela não termina no sacramento, né? Ela tem etapas, o sacramento é uma delas, né? E aí, na verdade, após o sacramento é que de fato a pessoa inicia a sua caminhada agora com a força do sacramento, né? Então, se hoje a gente, como você falou, dos conteúdos, e eu me identifico com isso também, na minha catequese eu gosto de dar bastante a doutrina, né?
Só que é justamente a pessoa, às vezes, recebia a doutrina, mas não tinha experiência, né, da vida comunitária, né, daquela experiência com Jesus em missão. E aí, quando terminava, recebia o sacramento, ela não se via, né, aonde se encontrar, né, na pastoral, alguma coisa. Justamente essa novidade agora, justamente isso, a catequese, a pessoa não vai entrar aqui, vai se formar, entre aspas, e acabou, não. Ela vai começar aqui um processo de iniciação à vida cristã, ou seja, ela vai conhecer Jesus, vai caminhar com ele na catequese, primeira comunhão, crisma, se for adulto, catecumenato, mas ao receber o sacramento, ela vai continuar dentro da vida comunitária sobre algum serviço. Essa é a beleza da nova catequese, digamos assim, como eu falei, que não é nova, mas a gente mesmo acaba redescobrindo, né? É o projeto, na verdade, catequético desde o início da igreja, que na igreja, antigamente, era você se crismar, receber nos catecúmenos, era isso, o catecúmeno tinha que, usando a expressão do adolescente, ralar para receber o sacramento. Não era assim como hoje, não, se ralava muito para receber, diga Araci. Me ralava, não era pouco não. Agora, assim, eu sou daquele tempo lá, né? Comecei, do atraso. Tanto que a minha crisma eu fiz aos 7 anos lá na igreja de Santo Alexandre, com Dom Alberto Ramos. Ele juntou aquele monte de fez a crisma lá. E ali nasceu em mim aquele desejo de ser catequista, desde os 7 anos, né? Aí quando eu cheguei, eu morava no bairro do Telégrafo, aí eu cheguei, era lá da paróquia de São Raimundo Nonato, eu cheguei e comecei a perturbar o padre, porque eu queria ser catequista, ainda não tenho idade. Até que quando eu completei 16 anos, ele pegou e disse, eu cheguei com ele e disse, agora eu já tenho idade. Disse, ela não desiste não. Ele virou para mim, ela não desiste, então pronto, vai ajudar a catequista Raimunda. Eu fui para lá com ela, e de lá para cá não larguei mais. Porque ser catequista é bom demais, sabe? Tem que ter vocação para ser catequista. Não queira ser catequista porque é bonito, não. Seja catequista por amor e vocação. Porque aí você vai anunciar realmente Jesus Cristo como ele deve ser anunciado. É verdade, eu me lembro do Frei, a gente chamar o apoio, tem 2 perguntas para o apoio. Como envolver os pais na catequese, que acho que é um problema. Eu me lembro do Frei Bernardo Canci, não sei se, que era um grande catequista, um capuchinho, uma vez dizendo que o catequista se reconhece o catequista na rua, pela sua fé, pela sua vida. Me lembro bem do Frei Bernardo Câncer, pela sua vida ele dizia, o catequista vive tão a sua fé que o pessoal, olha, aquele ali é catequista. Quando eu dava essas palestras, eu falava essas coisas porque, enfim, hoje não é simplesmente uma pessoa que transmite conteúdos, é uma pessoa que vive o seu encontro com Jesus. Para ser catequista, você tem que viver a sua fé. Tem que viver a sua fé. Transmitir essa fé para o outro, porque senão que catequista nós somos? É verdade. Não é só falar de Jesus Cristo, é viver Jesus Cristo. É viver Jesus Cristo. Por isso que ele dizia, aquele ali é catequista, não precisa nem falar nada, já se identifica, já sabe que ele é catequista. Esse papo gostoso aqui sobre catequese, está aqui conosco no programa Janela Aberta, a gente vai para o nosso apoio cultural. A gente volta já já, não sai daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia.